Esta é a disciplina MTM 7305 de História da Matemática. Eu sou o professor Eliezer e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a família Bernoulli, uma das linhagens mais importantes de matemáticos na história da matemática. Então aqui temos logo de início uma árvore genealógica da família Bernoulli. Vamos destacar aqui a Jacob, os filhos de Nicolaus Bernoulli, Jacob e Johann Bernoulli, dois grandes matemáticos que eram irmãos, mas num certo sentido também eram rivais, ambos de um grande talento matemático. Jacob, mais velho, se destacou na carreira matemática primeiramente, ensinou seu irmão Johann, que acabou lhe sucedendo e lhe superando em talento e genialidade matemática. Johann Bernoulli foi basicamente o tutor de Euler quando ainda Euler estava na sua adolescência. Dentre os filhos de Johann Bernoulli temos Daniel Bernoulli e Nicolaus II, e Daniel e Nicolaus foram ambos convidados pela rainha Catarina II da Rússia, e Daniel foi amigo pessoal de Euler durante toda a sua vida e foi um dos responsáveis por convidar Euler para também fazer parte da corte em São Petersburgo. Bom, então essa é uma história que se repetiu e tem desdobramentos até muito mais tarde. Então, uma família, esses nomes circulados são aqueles que tiveram alguma contribuição matemática dentro da história. Em particular, hoje vamos falar desse personagem, Johann Bernoulli, e como que ele resolveu o problema da braquistócrona. Então, o problema da braquistócrona apareceu em 1696 no Acta Eruditorum. Então, basicamente, qual que é o problema da braquistócrona? Se você tem dados dois pontos A e B em um plano vertical, não sobre a mesma reta vertical, qual é a curva descrita por um ponto material, um corpo que cai sob o efeito da gravidade, que parte do ponto A e atinge o ponto B no menor tempo possível? Então vamos ver aqui um desenho. Então, pontos A e B, desde que eles não estejam sobre a mesma reta vertical, senão a resposta é óbvia, é a reta que une A a B, a reta vertical é a única trajetória possível de queda livre entre A e B. Mas vamos supor que eles estejam no mesmo plano, isso aqui é uma figura plana, mas não sobre a mesma vertical. Então, qual das curvas possíveis entre o ponto A e o ponto B garantiria que o corpo, vamos supor que você tivesse aqui um corpo rolando sobre a curva, uma bolinha que caísse assim, que fosse escorregando ao longo do tempo pela curva, aí qual que seria o que teria a maior, chegaria mais rápido? Então, se você tivesse, aqui estou colocando alguns exemplos, então pense que essa bolinha está rodando, e aí qual que seria a curva que faria essa trajetória no menor tempo possível? Então, vamos pensar que a velocidade de queda livre então, em cada ponto, vamos supor que você esteja numa curva, esse corpo esteja caindo. Pode também pensar uma coisa assim, tipo um fio, e aí uma argolinha no fio, deslizando sobre esse fio, assim, e aí também uma coisa assim, sem atrito, né? Aquelas coisas que a gente faz em física, né? A física em geral já faz algumas restrições, então é um problema que a gente está desprezando o atrito, né, nesse movimento. Então, em cada ponto ele vai ter uma posição x de t e y de t. A gente orientou o y para baixo,
o eixo y para baixo para a gravidade ficar no sentido positivo. Mas também não tem muita diferença como você faz esse sistema de referência. Então a velocidade é dada pelas derivadas. Isso aqui, então, tanto a posição x como a posição y são funções do tempo, e aí você pode derivar, quer dizer, a priori você está supondo que essas coordenadas sejam diferenciáveis. É claro que naquele tempo os matemáticos não tinham muito esses pudores que os matemáticos modernos têm de dizer, tem que ser uma função de classe C1, ou então pelo menos uma função diferenciável em todos os pontos. Então essas coisas assim não faziam parte do universo de trabalho para aqueles matemáticos daquela época. Então, agora, como que você conseguiria fazer uma... Então, o que a gente quer é tipo uma equação diferencial, achar uma equação diferencial para descrever qual a curva que minimizaria o tempo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a conservação da energia. A queda livre, então, ele é um processo conservativo. Então, a energia total no ponto A, que é a energia cinética, então vamos chamar de cinética no ponto A, mais a energia potencial no ponto A, tem que ser igual à energia cinética no ponto B, mais a energia potencial no ponto B. Então, veja só, no ponto A não tem energia cinética, então no ponto A isso aqui é zero, e na verdade a energia potencial ela vai depender de y, então eu vou colocar que a energia potencial também é zero nesse ponto. Então a energia total balanceada é zero. E aí eu solto, então ela vai ganhar uma energia cinética e potencial. Então a energia cinética é dada ela é proporcional ao quadrado da velocidade, então a energia potencial tem que ser negativa, de tal forma que a soma das duas, em qualquer ponto, tem que ser zero. Então, se a soma tem que ser zero, então a gente chega nesta igualdade aqui, que nos permite calcular a velocidade num ponto dado. Então, em qualquer ponto, você vai ter que a velocidade aqui lembre-se, a velocidade é a norma, o que a gente chama hoje de norma do vetor velocidade. Então, na verdade, o que se está calculando é isto. Isto é a velocidade. Então, a velocidade depende apenas da posição, quer dizer, da distância y que o ponto está da origem. Então, ele é proporcional à posição vertical. Então, esse é basicamente a ideia de quanto que é a velocidade. Ok, então vamos lá. Por outro lado, se a velocidade podemos pensar que a velocidade é uma derivada do comprimento de arco. Então, quer dizer, a velocidade, você está andando aqui, então aqui em cada ponto você tem o S de t, onde o S é o quanto você andou dentro da curva dada. Então, para cada t você tem um S, e você pode então pensar que a derivada é a derivada que a velocidade é a derivada em relação a t do S. Então, onde o S é o comprimento de arco, que é dado dessa maneira. Se você derivar em relação a t, você vai ver que o v é exatamente aquilo que eu falei. Então, na verdade, eu estou usando aqui basicamente o teorema fundamental do cálculo para introduzir um novo conceito aqui, que é o conceito de comprimento de arco, que é exatamente o quanto você andou sobre a curva dada. Ok, vamos adiante. Então, supondo que possamos reparametrizar a curva como se fosse o gráfico de uma função,
Então, agora aqui eu estou pensando y igual a y de x. Então, primeiro a gente tinha uma curva de forma x de t e y de t. Então, agora estou reparametrizando por uma curva que é x e y de x. Então, isso aqui é como se fosse o gráfico de uma função. O conceito de função ainda não estava totalmente estabelecido naquela época. Então, isso aqui que eu estou escrevendo é meio anacrônico, mas na verdade eles entendiam sempre assim: suponha que você consiga escrever a coordenada y como uma expressão que dependa somente da coordenada x. É basicamente isso. Então, aí o comprimento de arco pode ser reparametrizado como sendo, e aqui é o quadrado, desculpa que faltou nesta fórmula aqui um quadrado, como sendo a raiz quadrada de 1 mais a derivada de y em relação a x ao quadrado e a integral em relação a x. Então, esse aqui é o comprimento de arco. Então, vamos adiante. Com isso, a velocidade, que é a derivada em relação a t de s, então aqui estou usando livremente como os matemáticos naquela época faziam, e isto envolve o fato de que para você fazer isso aqui, você na verdade teria que ter que S é uma função bijetora. Bijetora e cuja inversa também seja diferenciável, então a derivada da inversa da função S, então você pode pensar que você tinha S como sendo uma função de t, e aí você inverte, você tem t como sendo uma função de S. Então, basicamente isso que está se fazendo. Então, a derivada, se você faz a derivada da função inversa, você vê que é um inverso da derivada. O inverso dessa derivada da função, isso você tira pela regra da cadeia. Então, usando novamente a regra da cadeia, agora com a reparametrização em x, você tem que dt ds, que é a derivada de t em relação a s, pode ser representada como produto da derivada de t em relação a x, vezes a derivada de x em relação a s. Então, derivada de t em relação a x vira, então usando aqui, você vai inverter essa segunda derivada e você vai ter que é a derivada do s em relação a x vezes 1 sobre v. Usando esta expressão, de novo aqui, você teria que fazer aquela coisa, que o x entendido como um x de s, e aí você tem que entender que o s como sendo um s que depende do x. Então, essas inversões estão implícitas nessas contas que a gente está fazendo. Aqui eu estou usando quase que uma notação que se usaria no século XVIII, mas que hoje um matemático, qualquer matemático formado atualmente, qualquer matemático que atua com e que esteja familiarizado com os métodos da análise vai achar isso talvez meio impreciso ou até errado do ponto de vista matemático. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, e eu tento explicar aqui meio que rapidamente para que a gente não tenha a impressão de que essas contas que estão sendo feitas aqui não fazem nenhum sentido, mas elas fazem sentido desde que você tenha os devidos cuidados para explicar. Então, a derivada de s em relação a x dá essa integral, lembre-se dá essa raiz, lembre-se que o s é escrito assim, então se você deriva em relação a x, você tem esta raiz quadrada, que é o integrando. E v era 2gy, então você tem esse aqui é a derivada do tempo em relação a x, então você pode pensar que o tempo é uma integral. Se você integra em relação a x, você tem o tempo como uma função de x. Então, o objetivo do problema da baraquistócrona é minimizar esta função tempo para um x0 específico, supondo que B é um ponto x0, y0. Então, esse é um problema chamado problema variacional. Então, na verdade, eu vou abrir aqui uma página a mais para a gente tentar dar uma ideia do que é um problema variacional. Então, o problema variacional, você tem dois pontos, basicamente você
Eu vou tentar dar uma ideia rápida. 2 pontos e você tem o conjunto de curvas que unem esses 2 pontos, que começa num ponto e termina no outro. Então, não importa o formato da curva. Então, você tem uma infinidade delas. Para cada curva dessa, você faz esta integral. Então, esse t, ele está indo do espaço de curvas, vamos chamar esse espaço de curvas de gama de A, B. Quer dizer, são todas as curvas que têm início no ponto A e final no ponto B. Vamos pensar que essas curvas são indiferenciáveis o suficiente para você ter velocidade, tá? E isso aqui, o t vai pegar cada curva dessa, então vamos chamar curva de uma gama, e vai levar no t associado a esse gama. Então, isso aqui vai ser um número real, que vai ser o tempo gasto para você ir. Então, na verdade, aqui eu estou pensando que o t de gama, com essa notação, para compatibilizar essa notação com essa aqui, o t de gama seria o t de x0, onde o b aqui seria o x0 e y0, e o a aqui seria o 0, 0. Então, essa seria o t de x0, esse valor quando x, esse x aqui dessa ponta, o x eu deixei livre, né? Então, aqui teria um t de x, que é o tempo que leva para ir de até x, mas se você fixa o ponto final, ponto B, então você tem o t de x0 e para cada curva você vai calcular esse valor. Então você quer saber qual entre todas as curvas do universo que vai dar o menor tempo possível entre A e B. Quer dizer, que esse valor aqui é o menor possível. Então, esse é um problema. Na verdade, assim, a solução geral para esse tipo de problema recai no que a gente chama hoje de cálculo variacional. Então, o cálculo variacional, então ele foi iniciado por Euler, também tem a contribuição de Joseph Louis Lagrange, que então a equação é conhecida como equação de Euler-Lagrange. Então, deixa eu fazer mais uma pequena incursão aqui. Então, deixa eu apagar. Eu vou apagar aqui tudo isso que eu falei. Então, o que acontece é que você pode ter um funcional que depende de gama, então entre um ponto A e um ponto B. Então, aqui ele é um funcional, vamos chamar φ de gama, ou S de gama. S é o nome que em geral. Então, onde aqui você vai fazer uma integral que você tem um integrando que depende, obviamente, de y, das suas velocidades, mas esses caras aqui estão parametrizados por um parâmetro, sei lá, t da curva, o x no caso, y' de x e o próprio x, então você está integrando em dx, onde esse x aqui, na verdade, é um x na curva dada. Então, para cada curva, varia esse número que você vai calcular. Então, o fato é que para que você tenha uma curva com um mínimo, você vai ter que, esse L tem que satisfazer a seguinte condição, que a derivada parcial de L em relação a y é menos a derivada temporal da derivada parcial em relação a y', isto aqui tem que ser zero. Basicamente, esta é a chamada equação de Euler-Lagrange. Então, na verdade, você transforma o problema de minimizar uma integral num problema de resolver uma equação diferencial. Não que seja fácil. Em geral, essa equação aqui pode cair numa equação difícil. Então, esse é um problema aqui. Mas veja, estamos falando de Johann Bernoulli, que é mais velho que o Euler e certamente mais velho que o Lagrange. Então, quando essas técnicas apareceram, esse problema já tinha sido resolvido. Na verdade, o Bernoulli colocou lá na Acta Eruditorum esse problema e esse problema recebeu uma
solução inusitada e uma solução anônima, que na verdade foi mandada por Sir Isaac Newton. Então Newton também mandou uma solução sobre o problema correta, que a curva que vai dar esse menor tempo é um arco de cicloide. E Bernoulli, ao ver a solução, ele proferiu a seguinte frase: a gente conhece o leão pela pata. Então, dizendo que aquela solução com aquele brilhantismo só poderia ter vindo de um gigante como Sir Isaac Newton. Não que os matemáticos continentais tivessem muito apreço pela pessoa de Isaac Newton, mas eles certamente tinham respeito porque sabiam da sua qualidade como matemático, como físico. Então, uma coisa é você reconhecer que ali está um grande homem, uma pessoa que realmente tem a capacidade, outra coisa é você ter um apreço por aquela pessoa, você o vir como uma pessoa digna, num certo sentido, da sua admiração. Então, são duas coisas diferentes. Mas isso é só um pequeno detalhe dentro da história. O que eu quero contar é uma solução que o próprio Johann Bernoulli fez usando uma analogia ótica. Então, usando a lei de Snell. O que é a lei de Snell? Então, a lei de Snell, vamos pensar que aqui, vamos supor que aqui tinha um ar, vidro ou água. Então, o fato é, a luz se propaga em diversos meios com velocidades diferentes. Por exemplo, a velocidade que a luz se propaga no vácuo é diferente da velocidade que a luz se propaga no ar, que é diferente da velocidade que a luz se propaga na água, ou no vidro, ou em qualquer outro meio. Então, quando a luz muda de meio, então esse aqui ele é um dióptro, né? Um dióptro é exatamente uma linha que divide dois meios que são diferentes, em que a luz se comporta de maneira diferente. Então, a lei de Snell ela relaciona, então, esse fenômeno é chamado fenômeno da refração. Então, a luz se refrata. E é por isso que, por exemplo, quando a gente mergulha a mão sob a água, a gente parece que vê ela mais próxima. Então, mas é porque tem uma certa desvio da luz, então a gente percebe de maneira diferente as distâncias das coisas que estão mergulhadas se a gente está do lado de fora. E basicamente a lei diz que compara os senos dos ângulos de incidência com as velocidades, da forma apresentada aqui. Outra forma também é pôr os senos do mesmo lado com as velocidades relativas na mesma ordem. Então, tanto você pode ter visto a lei de Snell tanto dessa forma quanto dessa forma nos livros didáticos de física elementar. Ok, então, mas o grande problema é por que a lei de Snell existe? Por que existe esse fenômeno? Porque a luz, então a luz sempre tende a percorrer a trajetória que minimiza o tempo. Então, isso é um princípio variacional. Então, para deduzir a lei de Snell, a gente pode usar esse princípio variacional. Então, vamos pensar assim, qual que é o tempo? Pega dois pontos, e aqui está um dióptro, né? Tá o meio que separa, né? Quer dizer, está a linha que separa os dois meios, né? E então tem um ponto A e um ponto B. A gente sabe a distância do A até a linha divisória, sabe a distância vertical de B. Então a gente quer saber dentro desse. Então temos os pontos, podemos montar um retângulo.
Então, o problema é em qual ponto, aqui tem várias possibilidades que a luz poderia passar, inclusive a luz poderia passar em linha reta e direto, pela diagonal, poderia vir mais para cá. Então, qual desses pontos aqui é o ponto em que essa trajetória, lembrando que aqui tem uma velocidade v1, a luz percorre uma velocidade, aqui percorre uma velocidade v2. Então, qual que é a trajetória ótima, no sentido que minimize o tempo? Então, o tempo, dependendo então desse ponto x, ele é a raiz quadrada de x ao quadrado mais h1 ao quadrado, que é exatamente essa distância aqui. Então, isso vamos chamar de distância d1. Então, esse aqui é o d1 sobre v1, que é o tempo gasto aqui no meio 1. E aqui é a distância d2 sobre v. Então, esse aqui é o d2 sobre v2. Então, esse é o tempo que ele gasta no meio 1. Então, tempo gasto no meio 1, e aqui é o tempo gasto no meio 2. Então, tem que ser o menor possível. Então, como é uma função de x, a gente sabe que o mínimo é atingido quando a derivada em relação a x é igual a zero. Então, se você deriva essa expressão em relação a x, você tem basicamente essa igualdade. Agora, veja só, x dividido por d1, ele é o seno, veja só, eu estou falando desse ângulo aqui, ângulo θ1. Então, o seno, veja que o x está aqui também, o x é esse valor. Vou pegar aqui o amarelo, que é a cor do x. Então, esse aqui é o x dividido por d1. Então, x dividido por d1 é o seno de θ1. Assim como o d menos x, que é esse valor aqui. Esse aqui é d menos x, porque a distância total aqui é d. Dividido por d2, d2 é essa distância que ele percorre. Lembre-se que isto aqui é o d1 e isto aqui é o d2. Então, ele é o seno do ângulo θ2. Então, o seno, então, o d menos x dividido por d2 é o seno do ângulo θ2. Então, o que temos aqui é exatamente seno de θ1 sobre v1 igual a seno de θ2 sobre v2. Então, com isto, nós chegamos à lei. Então, isso aqui é aquela lei inicial que a gente chamou de lei de Snell, outros chamam de lei de Snell-Descartes. Então, esse é oriundo de um problema variacional. Você tem esta igualdade, essa proporção. Agora, veja só, se a velocidade v2, veja que aqui estou falando meio 1, meio 2. Então, aqui você tem a velocidade v1, você tem a velocidade v2. Se a velocidade v2 é maior que a v1, então o seno de θ2 vai ser maior que o seno de θ1. Lembre-se que seno de θ1 sobre v1 é igual a seno de θ2 sobre v2. Então, isso aqui tem que ser igual. Então, se v2 é maior que v1, seno, para compensar, para que isso aqui continue sendo igual, tem que ser maior. Então, como seno é uma função crescente, então seno de θ é seno, a função restrita ao intervalo de 0 até π sobre 2. Então, aqui de 0 até π sobre 2, indo para o intervalo é 0, 1. Isso aqui é uma função crescente. Então, se seno de θ2 é maior que seno de θ1, então θ2 é maior que θ1. Então, se a luz é mais rápida no meio de baixo, então a trajetória será desta forma. Então, vamos entender esse esquema aqui
Vamos pensar que você tem um contínuo de camadas. Então aqui você tem tipo um V1, um V2, um V3, um V4, um V5, um V6. E V1 é menor que V2, que é menor que V3, então as velocidades vão crescendo, menor que V4, etc. Então vai fazendo uma refração que vai ter mais ou menos uma figura assim. Então veja que a ideia do Bernoulli é usar fatias cada vez mais finas, infinitesimais, em que a velocidade vai aumentando. Então você passa de meios mais refringentes para menos refringentes e vai aumentando a velocidade da luz, e ela vai fazer um padrão de refração parecido com esse aqui desenhado na figura aqui apresentada. Então vamos adiante. Então o que acontece? Ó? Θ1, θ2 aqui como é paralelo, então esse θ2 daqui é o mesmo que θ2 que entra no próximo dióptro, e aí vai ter um ângulo θ3 que é maior que θ2, que vai ser o mesmo ângulo que vai entrar no sucessivo, e assim sucessivamente. Então o ângulo que entra no meio é o mesmo ângulo que você vai ter de incidência quando vai sair do meio em questão. Então então esses ângulos são 2 a 2 colocados assim. Então o que vai acontecer? Numa altura H, vamos supor que tenha um dióptro na altura H. Então você tem, vou chamar de θH, o ângulo que sai, o ângulo refratado. Então seno de θH sobre VH é uma constante. Veja que a constante é a mesma, que é igual ao seno do ângulo de incidência vezes a velocidade imediatamente acima. Então, eu já estou pegando aqui. Quando eu fiz isso aqui, eu já fiz uma extrapolação do caso discreto para o contínuo. Isso era uma coisa muito comum, e até hoje, quando você pensa intuitivamente, você pensa no sentido de fazer extrapolações, no sentido de você começa com um modelo que é discreto, que você tem um certo controle, e depois você faz esses passos entre dois passos de um processo discreto, você faz essa distância ir a um ser infinitesimal, ser muito pequena, e você transforma então num limite do contínuo. Então, o que você tem é uma relação entre o seno do ângulo e agora a velocidade. Aqui está o ponto da genialidade também. Não só essa extrapolação do discreto para o contínuo, mas também o fato de que a velocidade da luz, no caso, tem a ver com a queda livre. Com a queda livre no sentido que seja a velocidade dada pela queda de um corpo sob a ação da gravidade. Então, é aquela coisa, você tá agora introduzindo uma linguagem, paradigma de outra área dentro dessa área. Então, você está misturando duas coisas. Então, de um lado aqui por enquanto só temos a ótica. Aqui temos a mecânica. Então isso também é um ponto assim de genialidade, porque você vai misturar duas coisas que a priori não teriam nada a ver. Você está usando uma tecnologia que vem de um resultado da ótica para aplicar a um problema de mecânica. Então, agora o que a gente vai fazer, é claro que isso aqui você pode, a partir desta relação, deduzir uma equação diferencial. Mas o que a gente vai fazer aqui é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer é simplesmente mostrar que um arco de cicloide satisfaz essa condição. Então,
um arco de cicloide, então aqui está a parametrização da cicloide. Lembrando que a cicloide é a curva formada, deixa eu ver se tem aqui, não deixa eu pegar aqui. Então é a curva formada quando você roda uma circunferência, um ponto que no começo estava aqui tangenciando essa reta, conforme você vai rodando, esse ponto vai fazendo uma trajetória, que vai ser a trajetória, quer dizer, a trajetória desse ponto é exatamente o que a gente chama da curva cicloide, que é parametrizada dessa maneira. Para quem não viu, numa das aulas presenciais a gente falou sobre a parametrização da cicloide, quando falamos sobre a Gilles Persson de Roberval, como que ele determinou a área sob um arco de cicloide. Mas então, então esta é a parametrização da cicloide. Agora vamos adiante. Então podemos calcular o vetor velocidade, né? Então, de novo, aqui você tem o arco da cicloide. Então esse ponto aqui é o ponto x de t, y de t. E agora o que a gente vai ter aqui, vou pegar uma outra cor, não, azul já tem, verde. Aqui nós vamos ter o vetor velocidade, que é o x ponto de t, y ponto de t, que é o vetor velocidade que é dado por essa expressão. Quer dizer, a velocidade com que esse ponto se movimenta ao longo da curva cicloide. Então, vamos adiante. Mas veja só, o que significa o x ponto e y ponto? Então, esse aqui é um vetor, que ele é um vetor tangente à curva. Então, se você pegar em relação a perpendicular, você pega esse ângulo θ, esse ângulo que é um θ de t. Então, a tangente desse ângulo θ é dada pela razão entre a componente x da velocidade e pela componente y. Então, x ponto sobre y ponto. Então, x ponto sobre y ponto dá 1 menos cosseno de t sobre seno de t. Então, agora é fazer conta. Então, o cosseno de t e o seno de t podem ser parametrizados em termos da tangente de t sobre 2, como está escrito aqui. Então, a hora que você faz esse monte de conta aqui e coloca, você chega aqui, a tangente do ângulo θ é igual à tangente desse t sobre 2. E o t aqui, ele é exatamente, veja que o parâmetro t em particular aqui é esse ângulo de rotação da circunferência. Então, a tangente do ângulo θ é a tangente da metade do ângulo t, tangente t sobre 2. Então, temos uma relação explícita entre a tangente desse ângulo θ, a tangente desse ângulo θ com a tangente do ângulo t. Então, vamos adiante. Então, vamos verificar que esta razão aqui, ela é constante para... Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, seno de θ, você pode escrever como tangente de θ vezes cosseno de θ. Então, tangente de θ sobre secante. Então, aqui eu deixei tudo em função de tangente de θ, que tangente de θ é tangente de t sobre 2. Então, na verdade, vamos escrever aqui. O seno de θ, ele é tangente de t sobre 2 sobre raiz quadrada de 1 mais tangente de t sobre 2 ao quadrado. Okay? Esse é o resultado que a gente chegou aqui. Então, agora vamos ver o que é 2GY. O 2GY, lembre-se que o y era dado por essa expressão aqui. Então, seno de θ está aqui está o cosseno de θ, então a gente pode ainda ver que 1 menos cosseno de θ dá esse valor aqui, 2 tangente de θ ao quadrado sobre 1 mais tangente de θ ao quadrado. Tangente de θ, porque tangente de θ é t sobre 2. Então, aqui, então esse 1 menos cosseno de t virou tangente de t sobre 2 tangente de t sobre 2 ao quadrado, 1 mais tangente de t sobre 2 ao quadrado. Então, vamos calcular esse valor aqui agora. Então, juntando o seno que está aqui com o 2GY. Então,
Então, tem isso aqui. Veja que essa expressão que está aqui é exatamente igual a essa expressão que está aqui. Como estamos dividindo um pelo outro, o seno de θ dividido por 2gy vai dar 1 sobre 2 raiz quadrada de g vezes r, que é uma constante. Então, isso implica que o arco de cicloide é o arco que satisfaz aquela relação que veio, de novo, isso aqui veio, ele é oriundo de uma heurística da ótica. Então, conseguimos essa relação, mas agora essa relação aqui, pensada em termos de o que é que a curva, basicamente a ideia é que, de novo, você tem ponto A, você tem ponto B, a curva que está aqui, onde θ é exatamente o ângulo entre o vetor velocidade e a vertical, e o y é a posição vertical aqui, esse aqui é o y, esse aqui é o θ. Como que o seno desse ângulo em relação ao y, como deveria ser preservado, deveria ser constante, e isso acontece exatamente num arco de cicloide. O arco de cicloide não só é a braquistócrona, como ele é a tautócrona. A tautócrona significa que em qualquer ponto que você começar, não importa o ponto que você começar, ele cai no mesmo tempo. Isso quer dizer, vamos supor que você tem aqui um arco de cicloide, quer saber... Então, se eu começo daqui, vamos supor que eu começo a rolar a partir daqui. Eu vou chegar em determinado tempo. Se eu começar a rodar a partir daqui, eu vou chegar exatamente no mesmo tempo que esse aqui chegou. Ou se eu começar a rodar de lá de cima, ok também, vai chegar tudo junto. E se eu começar a rodar aqui de baixo, bem de pertinho, também chega tudo junto. Chegam todas essas, o vermelho, o amarelo, o verde e o azul chegam exatamente na mesma velocidade. No Moodle existe um vídeo mostrando isso claramente, inclusive com uma demonstração física experimental disso, então é muito interessante. Então, a cicloide, então só colocando aqui, a cicloide, ele é ao mesmo tempo braquistócrona, que quer dizer a curva de tempo mínimo, ou a curva que vai mais rápido, né? E também ele é a tautócrona, que é a curva de tempo constante. Eu vou pôr em traço constante, no sentido que qualquer ponto que você solte, a queda vai acontecer no mesmo tempo. Então, isto é uma das coisas interessantes que era um problema no século XVIII. Aliás, a cicloide ela é chamada de Helena dos geômetras, Helena no sentido, em referência a Helena de Troia, que foi, num certo sentido, o pivô da grande guerra de Troia, a lendária guerra de Troia. Então, o cicloide, ele, num certo sentido, é o pivô de muitas disputas que ocorreram entre os matemáticos nos séculos 17 e 18. Para nossa sorte, essas disputas nos trouxeram grandes resultados brilhantes e interessantes, mostrando a genialidade desses matemáticos ao longo da história e que nos trouxeram um grande legado. Muito obrigado a todos pela sua atenção e até a próxima aula.